Jesus, amém. Uma boa noite a todos. Com a graça do Senhor, a glória de Deus, estamos aqui mais uma noite reunidos a louvar a Ele, a agradecer a Ele, tão bondade que é a graça de Deus. E por cada jovem, nesse culto abençoado, de 15 dias estamos aqui louvando a Ele, no intuito de levar mais uma visão na oração, o Evangelho aos corações das crianças, dos jovens, para que seja ministrado aos corações. Por isso, essa noite nós vamos ver sobre adoração. O tema desta noite sobre a adoração que agrada a Deus. Vai estar passando aqui no projetor e vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus em João, capítulo 4 de João. João 4, versículo 23. E frisando assim como o irmão Rafael falou no último culto dos jovens, se você não tem uma Bíblia, é essencial uma Bíblia na sua vida. Ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Mas está projetado aqui, as crianças que souberem ler, podem ler. Já está projetado. João 4, 23. E assim diz a palavra do Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os adoradores. Amém? Glória a Deus. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês essa noite: a quem você adora? A quem você adora? No final, estarei novamente fazendo essa pergunta a vocês. Guardem ela no coração, segure ela aí no coração, guardem ela, porque à luz das Escrituras nós vamos ver e entender essa noite que é a verdadeira adoração a Deus. O texto que acabamos de ler, onde Jesus está junto de uma mulher samaritana, em um poço, diante de uma mulher, e logo após o Senhor Jesus ter falado a ela sobre a vida, sobre a água da vida que Ele é, da qual Ele dará a água, ela jamais terá sede novamente, saciará a alma. E muito importante, quando ele chega no versículo 20, essa mulher ela faz um questionamento a Jesus, ela faz uma pergunta a Jesus. Onde se deve adorar? Onde se deve adorar? No versículo 20 ela pergunta a Jesus. E talvez você veja aqui essa noite querendo saber do seu coração e perguntando onde se deve adorar a Deus. Por quê? Muitas pessoas entendem que um ato de adoração só pode ser um momento de louvor, de joelhos, ou em um ambiente na igreja, em um monte como essa mulher acreditava, ou em um templo, assim como os judeus também acreditavam naquele tempo, e hoje acreditam. E talvez você já se questionou em algum momento de sua vida, quando você diz: faz tempo que eu fui à igreja adorar a Deus, faz tempo que eu fui à igreja adorar ao Senhor, tanto tempo que eu fui estar na presença de Deus, em adoração a Ele. Quem já se questionou isso? Quem não? Quando você diz que faz tempo que foi adorar a Deus. Mas em questão de adoração, Deus, Ele não vai até você. Você não vai até Deus. Ele é quem vai em busca dos seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas, jovens, eu quero lhe dizer a você essa noite: onde você adora não é tão importante quanto por que você adora. Onde você adora não é tão importante por que você adora. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. Reverência genuína. A expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão, do relacionamento com Deus. Por isso existe a forma certa e a forma errada de adorar. A forma que agrada a Deus e também a que não agrada. Não quer dizer que Deus Ele não recebe, mas o que vamos ver esta noite é a adoração que agrada a Deus, a adoração que agrada ao Senhor. E o que agrada ao Senhor? Quando adoramos em verdade por meio de quê? Das Escrituras. Agradamos a Deus quando adoramos a Ele por meio do
pessoas frequentemente dizem, gosto de pensar em Deus como? Então descreve o tipo de Deus em seu coração, ou em sua mente. Descreve o tipo de Deus que gostaria de adorar. As crianças, quem nunca imaginou, fez uma imaginação de um Deus em sua mente para adorar. Mas você e eu não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, para mim e para você. Nós não podemos criar uma imagem pessoal de Deus. Confortável, correta, e então adorá-lo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Adorar a Deus em verdade deve ser fundamentada na verdade de quê? Das Escrituras. Não no Deus que você criou em sua mente, em sua imaginação, ou como você próprio tirou sua própria ideia de como Deus ele é. Ou como você formou Deus em sua casinha, prontinho do jeito que você quer que ele seja, nos seus próprios moldes. Ou porque você deve adorar a ele de verdade, porque você acha que ele vai te retribuir com alguma coisa se você adorar o seu Deus. Como se ele tivesse devendo alguma coisa a você, por adorar ele. Mas vamos entender bem, meus irmãos, por que adoramos a Deus? Fomos criados para adorar. A Bíblia diz que fomos criados para adorar. Adoração flui da Bíblia. Adoração emana da Bíblia. Você adora a Deus porque você conhece a Deus. E você conhece a Deus como? De que forma? Por quê? Deus se revelou aqui na natureza, se revelou na nossa consciência, na nossa mente, mas Deus se revela especialmente na Bíblia. Você conhece Deus porque Deus se revelou. Não é fruto da sua imaginação, do Deus que você criou em sua mente. E então, quando você entende a Bíblia, valoriza a Bíblia e sabe o quanto reta a Bíblia é, que não tem erro, nela não tem contradição, nela não tem falha, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é pura, ela é reta, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela restaura a alma, ela revela o plano de Deus para a nossa vida. A Bíblia ela revela o plano de Deus para a nossa vida. Quando você ama a Bíblia, o resultado disso é que você começa a adorar a Deus por causa da sua palavra que é reta e que é verdadeira. Então, não há adorador fora de Bíblia. Eu não gosto de Bíblia, eu gosto de cantar. Bíblia não. Uma coisa está errada. Que a adoração emana da Bíblia. Deus é adorado exatamente porque a sua palavra ela é verdadeira. Significa adorar a Deus tal como ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo que o agrada. Uma característica da adoração a Deus, que agrada a Deus, é uma adoração que ela deve ser verdadeira. Quando você adora o Deus que você queria ter, que você criou em sua mente, em suas imaginações, em sua mente, em sua imaginação, não está em um ato de uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira ela deve ser voltada ao Deus verdadeiro que se revelou em sua palavra. E queridos, quando você entende a verdade de Deus revelada, a sua palavra revelada em seu Filho Jesus, você o adora em Deus. A verdade é essa. E você já pensou como adorar no qual não conheço? Como adorar alguém que eu não conheço? Como ser verdadeiro a alguém que eu não conheço? Você já prestou atenção que para adorar a Deus você precisa o quê? Conhecer por meio de quê? Da palavra, por meio da Bíblia. E ter intimidade com Ele é essencial. Você precisa saber que Ele é a verdade. Jesus disse à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. E então, como ela sabia que estava adorando em verdade? Como ela sabia que estava adorando em verdade? Se ela não conhecia a verdade, como adorar em verdade? Então, quando você adora o que não conhece, ou você adora o que não é de verdade, passa a ser o quê? Idolatria. Tudo isso passa a ser idolatria. Se você não adora o que é a verdade, que é Deus, você está tirando tudo que era para ser de adoração a Ele, voltado para Ele, para a honra e a glória dele, e está
colocando em algo que não era para ser. Que a adoração, fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou para adorar a Ele. Idolatria ela não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma adoração completa somente a Ele e em verdade. Portanto, tudo que você adora, se não for voltado à palavra, como ela pede que o Senhor seja adorado, é idolatria, uma falsa adoração. Isso não agrada a Deus. É um dos pontos do qual não agrada ao Senhor. Como podemos adorar quem não conhecemos? Uma pergunta que eu faço a vocês. Jesus disse: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Assim Jesus disse. Como um frenesi emocional, uma cultura idólatra está enraizada nos nossos corações, isso é verdade, o ser humano é idólatra por natureza. Fomos criados por Deus para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Porém, nosso coração distante de Deus é uma fábrica de ídolos. A verdade é essa. Nosso coração distante de Deus é uma fábrica de ídolos. Seremos tentados dias após dias a criar novos ídolos, sendo levados a depositar nosso querer, expectativa, esperança, confiança e dependência em qualquer outra coisa que não seja Deus. Essa é a essência da idolatria. Não é a essência da adoração, mas sim a essência da idolatria. Quando voltamos os nossos corações a ídolo dos nossos corações. Você quer agradar a Deus? Adore a Ele em verdade. Seja verdadeiro em sua adoração ao Senhor, com o coração voltado completamente só a Ele. Não a outra coisa, mas completamente só ao Senhor. E quando somos também, irmãos, um ponto que agrada ao Senhor é quando somos sinceros em nossa adoração. Que precisamos ser sinceros. Quando Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Jesus ele não está se referindo ao Espírito Santo. Nós possamos entender. Nessa passagem ele não está se referindo ao Espírito Santo. Em espírito significa que nosso espírito, feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita em corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. Somos um espírito que habita em corpo. O que Jesus diz à mulher samaritana? Deus é espírito, e importa a Ele que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, a adoração a Ele nada mais é que seu espírito, nosso espírito, reagindo ao espírito de Deus, reagindo ao espírito do Senhor. Mas como isso? Deus ele fez o homem para ter contato com Ele. Ele fez você, criou você para ter um contato com Ele, uma aproximação do seu espírito com o espírito do Senhor. Pelo fato de termos um espírito que tem um contato com Deus, então o sentido da adoração deve ser o quê? Genuína e deve ser sincera. O fato de termos um espírito que tem uma comunicação com o Senhor deve ser uma adoração genuína e deve ser sincera. Jesus falou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deve existir um absoluto ao seu louvor a Deus. Deve existir um absoluto ao seu louvor a Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Você tem que entender que quando você louva a Deus, quando você adora a Ele, quando você adora a Ele, Ele está vendo uma atitude do seu coração. Assim como a Bíblia diz, o homem vê a aparência, mas Deus vê o que? O coração. Deus vê o coração do homem, mas não a aparência. As pessoas estão vendo você adorar, você em culto, se derramando de lágrimas, no louvor, aquele momento ali, aquele ato de adoração a Deus. Mas quem conhece realmente o seu coração, se a sua adoração é sincera, só Deus. Só o Senhor que conhece a sua adoração, só Ele que conhece o seu louvor, que é direcionado a Ele, porque só Ele conhece o coração de cada um. Não se preocupe em demonstrar um ato de adoração aos homens ou a alguém, mas demonstre um ato de adoração sincero a Deus, porque é a Ele que você adora e Ele sabe do seu coração. Só a Ele que devemos prestar essa adoração sincera, não a homens. Não sejamos adoradores da adoração, é igual fé da fé.
adoradores da adoração, onde o objeto do culto a ser adorado não é Deus, mas sim um rito ou a própria maneira de adoração, a própria maneira de adoração. E Deus lhes deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade. Essa é a verdade. Mas elas devem ser o quê? Genuínas na adoração. Devem ser intensidades o quê? Genuínas. Deve ser genuínas. Mas e deve ser em verdade, deve ser em espírito, com sinceridade. Não fingimento, nem querer usar o momento ou a própria pessoa de Deus para demonstrar algo às pessoas. Deus, ele não se agrada desse tipo de adoração. Quando queremos demonstrar essa adoração aos outros, mas não a Deus. Nós também podemos adorar a Deus de modo que imperfeito. Quando acontecer de adorar a Deus de modo perfeito? Mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Deve haver o quê? Sinceridade. Quando digo imperfeito é porque talvez você poderia melhorar a sua adoração a Deus. Ou porque você não adora como realmente deveria ser. Mas as pessoas, mesmo pelas suas ignorâncias, adoram a Deus erradamente, mas querendo alcançar a Ele uma adoração sendo sincero, pode acontecer, logicamente. Só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. Na verdade, você pode estar sinceramente errado. E por isso, irmãos, que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários em uma adoração. A adoração deve ser conforme a verdade genuína. Sim, o Espírito e a verdade caminham juntos no seu ato de adoração. Dificilmente pode ser sincero no modo no qual você adora a Deus. Deve ser profundamente de coração e profundamente de mente. É como assim devemos adorar a Ele. Hoje em dia muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo. As pessoas acreditam nisso. Mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus. Não há uma melodia. Existem muitos louvores, canções sentimentais que impedem a adoração a Deus. E em vez de colocar evidência de Deus no louvor, é retirada a evidência de Deus no louvor. A verdade é essa que acontece. Em vez de ser para Ele, transfere para os nossos sentimentos, em vez de ser transferidos para Deus. E o que mais atrapalha na adoração, a sua maior distração é você mesmo. Buscar os seus próprios interesses e suas preocupações com o que os outros pensam no momento de louvor. A sua própria distração é você mesmo. Em sua mente, no seu coração, como que você está adorando a Deus. Tudo isso deixa de ser um ato louvável a quem? A Deus. Tudo isso deixa de ser um ato louvável. Tirando todo o sentido da adoração, que era para ser para Ele, e então se perde pelos absolutos na adoração ao Senhor. Muitas formas de louvar são mencionadas na Bíblia. Muitas formas de louvar a Deus são mencionadas. Entre elas é confessar, cantar, colocar-se em pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar a alegria, testificar, tocar instrumentos, músicas, erguer as mãos. Tudo isso é louvável a Deus. Mas o estilo da adoração genuína deve representar seu amor por Deus. Deve representar seu amor por Deus, seja de joelhos, seja no louvor, seja tocando instrumento, deve representar o seu amor por Deus na adoração. É o que deve representar o seu amor. Tudo isso é louvável, o estilo da adoração, com base na formação e na personalidade que Deus ele deu a você. Você deve louvar. A sinceridade na adoração a Deus reflete o seu amor por adorar a Ele no coração e em espírito. A nossa sinceridade na adoração a Deus reflete como amamos a Ele. Como você ama o Senhor. No seu momento de adoração, no seu momento de louvor, como você ama a Deus. Você transfere isso para Ele, para o Espírito do Senhor. Isso é o que se pergunta que eu faço a você. E a adoração também ela é prática. A adoração ela precisa ser prática. A adoração ela é um estilo de vida. Devemos colocar em nossa vida o ato de adoração a Deus. Porque
quando praticamos a nossa adoração, agradamos a Deus. Isso agrada a Deus. Adorar o Pai em espírito e em verdade requer o que? Uma prática. Praticar o ato de adoração a Deus requer também um sacrifício, que a Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Como Deus ele nos criou e deu um espírito, ele não só deu um espírito, mas também um corpo. Deus ele nos concedeu o quê? Esse corpo. Por quê o corpo? Porque o Senhor não diz represente o seu espírito, mas ele diz represente o seu corpo, dê o seu corpo. É muito simples. Sem o seu corpo você não pode fazer nada nesse planeta, nessa terra. Você precisa de quê? Do seu corpo. Você precisa dele, seja para se locomover, para vir à igreja, para trabalhar, você precisa dele. Por isso que Deus ele concedeu esse corpo. Mas como usar esse corpo em forma de adoração a Deus? Como usar? Então, quando você tem um corpo, Deus ele pede. Ele quer que você use esse seu corpo em uma forma de adoração a Ele. E você não se limite só em adorar a Ele em mente e em verdade. Você não só se limita a isso. Mas use também o seu corpo para a glória de Deus, em adoração a Ele. Por quê? Desgaste esse corpo aqui para Deus. Não desgaste esse corpo para as coisas só desse mundo, mas desgaste para quem? Para o Senhor. Desgaste para o Senhor. Por quê? Na eternidade, você que está em Cristo Jesus, na eternidade você já recebeu um corpo o quê? Aperfeiçoado, aprimorado. Mas quando estiver neste mundo, Deus diz: dê o que você tem. É isso que o Senhor diz: dê o que você tem. O que é que você tem para dar ao Senhor em forma de adoração? Dê um corpo. O Senhor ele pede corpo como uma forma de adoração. Estava apenas sendo o quê? Deus estava apenas sendo prático a respeito da adoração a Ele. E pelo simples fato de você ter um corpo, e este corpo você ir para qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja no seu trabalho, no seu momento de lazer, seja na igreja, na escola, estudando, ou fazendo até mesmo uma viagem. Você pode adorar a Deus onde estiver, em espírito e em verdade, sendo sincero, usando o seu corpo como uma forma de sacrifício a Deus, porque isso é louvável ao Senhor. Isso é louvável ao Senhor. As pessoas acreditam, acham que o momento de adoração a Deus só se adora a Deus na igreja. Mas o seu trabalho, você pode adorar a Deus. Onde você estiver, você pode adorar a Ele. Deus ele deu um corpo, você pode estar em qualquer lugar com o seu corpo. Nisso você pode estar verdadeiramente adorando a Ele, em espírito e em verdade, sendo sincero e genuíno, com o seu coração totalmente voltado para o Senhor. É isso que Ele quer. Voltado para Deus. E isso é o que o Senhor pede, essa adoração que agrada a Ele. Quando a mulher pergunta a Jesus: onde se deve adorar? O que Jesus disse? Mulher, para o espelho que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus estava deixando bem claro para a mulher que Deus ele não se limita em um monte ou em uma igreja como aqui se tem, em determinado local. Davi, nos seus salmos, ele diz: eleve os olhos aos montes. Me pergunta: de onde virá meu socorro? Ele me responde: meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Assim como o irmão Vinícius frisou aqui, que irmãos lá fora em países fechados cultuam o Senhor em cavernas, adoram a Deus em cavernas. Davi, naquele salmo, ele mostra com ironia aqueles povos pagãos que ali achavam que Deus deles habitava em um monte, que estava em um monte, então eles tinham que adorar ali em um monte, colocar-se em um monte, mas Davi diz: meu Senhor ele fez os céus e a terra. O seu socorro ele veio dos céus. Por isso, adorar ao Senhor não é limitar um espaço, limitar a Deus em um monte, em igreja, em nada, mas sim coloque Deus no seu coração. Coloque primeiramente Deus no seu coração. Porque na onisciência e onisciente presença dele, onde você estiver, você pode adorar Ele. Você pode estar em um ato de adoração sincera a Ele. E porque a prática da adoração que agrada a Deus, ela requer que ofereçamos o quê? Nosso corpo como sacrifício vivo. Por quê? As pessoas associam até mesmo nós
que um sacrifício é relacionado a algo morto. Quem nunca relacionou um sacrifício a algo morto? Ter que matar, ter que ter sangue. Mas Deus quer que seja um sacrifício vivo. Que você viva por Ele e só que aí há um problema. Às vezes foge esse sacrifício de adoração a Deus. Foge. Você até está ali com frequência se desgastando porque é um sacrifício. O sacrifício ele se desgasta. Mas sorrateiramente vai fugir do quê? Do altar. Sorrateiramente vai fugir na adoração do altar. Que muitas vezes acontece. Cantamos, adoramos a Deus em verdade, sendo sincero no culto de sexta-feira, mas no outro dia batemos em retirada o nosso velho modo de vida. Batemos em retirada o nosso velho modo de vida e deixamos de adorar a Ele. Só lembramos a Deus de adorar a Ele em um culto, em um momento de louvor. É o que acontece. Achamos que a essência da adoração a Deus só é em um local, mas não. E esquecemos que Ele quer o quê? Esse sacrifício vivo, que seja dia após dia, que não seja só uma sexta-feira de louvor, de adoração, mas dia após dia, uma prática de adoração, uma prática louvável a Deus. E jovens, lembrem-se, a prática de um ato de adoração a Deus deve partir de quem? De você. Deve partir de você. Um sacrifício vivo, de corpo e coração, a quem? A Deus. Essa adoração agrada a quem? Agrada ao Senhor. A essência da adoração é expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. É uma expressão sincera da adoração a Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração. Ele se agradou de diversos sacrifícios, pois profetizava o sacrifício de seu filho por nós na cruz. Profetizava. Hoje Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes, como ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta, oração, o serviço aos outros, ajudar os necessitados. Tudo isso é um ato de adoração a Deus. Tudo isso é um sacrifício de adoração a quem? A Deus, porque você está se doando a Ele, de corpo, se doando ao Senhor. Tudo isso é um sacrifício, né, para adorar a Ele. Sinceridade na prática da adoração que agrada a Deus. Mas o que acontece é que nós não queremos pagar o mesmo custo. O sacrifício de adoração requer o mesmo custo. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso. O que é que Davi afirmou? Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custarão nada. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custarão nada. Entenda que o sacrifício verdadeiro, ele vai ter que custar algo. Ele deve custar algo para você. No momento em que você traz em prática a adoração a Deus, vai te custar o que algo. E um desse custo que a adoração tem para nós é o egocentrismo. O egocentrismo é um dos custos da adoração. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Não se pode. Você não adora para ser visto pelos outros ou para adorar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Você tira o foco da atenção de tudo, só coloca essa atenção para o Senhor, porque é a Ele que você está adorando. É a Ele que você está adorando. Essa adoração exige o quê? Força, energia, nem sempre é conveniente ou confortável. A adoração, muitas das vezes, é um ato de mera força de vontade, um sacrifício voluntário a agradar a Deus. Sacrifício voluntário. Significa que quando você louva o nome de Deus sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda os outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. E isso é agradável a Ele, é louvável ao Senhor. Talvez você veja aqui essa noite, achando que a adoração só ficava centrada em louvores a Deus. E para você adorar a Ele, precisa abrir a boca, externar essa adoração. É mais que isso, Deus Ele é grande. Deus Ele é grande. No seu coração Ele sabe o que passa. Ele sabe o que passa em sua mente. Ele sabe por qual motivo você adora a Ele.
por qual motivo verdadeiro e sincero você está em adoração. E esta noite você já pode sair adorando ao Senhor, de corpo, alma e espírito, em verdade. Você pode estar adorando Ele como uma forma de sacrifício vivo dessa adoração a Deus. Você, onde você estiver, em qualquer lugar, nunca esqueça, adore a Deus, seja Ele o centro de sua adoração, não seja adorador da adoração. A verdade é essa. Adore em espírito e em verdade, pois só Ele que é digno de toda adoração. A essência é essencial você ter uma vida de adoração a Deus. Pratique essa adoração a Deus. A adoração ela é um estilo de vida. A prática da adoração agrada a Deus. Coloque na sua vida a prática da adoração. Leve para a sua vida um estilo de vida de adorar a Deus. Não esqueça de adorar ao Senhor. Para concluirmos esta noite, Jesus disse: o Pai, quem procura os seus adoradores. Dá a entender que pelo fato de o Senhor procurar, então é porque existem muitos adoradores. Se Ele procura é porque existem muitos adoradores. E por existir muitos adoradores, existem os verdadeiros que adoram em espírito e em verdade. Mas também os falsos adoradores, os que adoram a adoração. Paul Tripp, ele é um pastor, um escritor americano. Ele estava em missões na Índia. Chegando na Índia, ele foi chamado para pregar em uma igreja. Ele lá pregando. E logo quando terminou, foi caminhar e ver ali tudo aquilo que acontecia. E você sabe, se você tem conhecimento, a Índia ela é ateísta, em quesito de adoração a ídolos. Lá na Índia, o pessoal adora uma árvore. Se gosta de uma árvore, tem uma árvore como um Deus. E Paul Tripp vendo lá homens adorando o corpo de uma mulher, uma escultura do corpo de uma mulher, em adoração. Paul Tripp ele fez uma oração ao Senhor. Ele disse: Senhor, obrigado por você como eles. Obrigado por te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por não ter ídolos, assim como eles têm, adorando ídolos. Então, Paul Tripp ele saiu e foi caminhando ao seu carro. E no caminho ele disse: Senhor, perdão, eu sou como eles. Eu não posso adorar se prostrando. Eu não posso ter ídolos de escultura, mas eu tenho ídolos no meu coração. Muitas das vezes eu tiro a adoração que era para ti e coloco esses ídolos. Por isso eu pergunto a vocês assim: quem você adora? Quem você adora? Quem é o centro da adoração no seu coração? O sacrifício vivo, seja ele que traz uma prática de adoração a Deus, existe um preço. Esse preço que Jesus pagou. Na cruz Cristo ele pagou esse preço. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Só pode ter uma adoração genuína por meio de Cristo. Por meio de Jesus que devemos adorar a Ele. Em espírito, em verdade, só é por meio de Jesus. Com os mesmos lábios que você confessa a Ele, você adora a Ele, você louva a Ele, ao Senhor. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorar o Senhor na beleza da santidade. Deus ele é santo. Deus ele é santo e ele requer uma adoração que seja somente a Ele. Tirem os ídolos do coração, pode-se totalmente de adoração ao Senhor. Mais uma vez eu pergunto: quem vocês adoram? Amém? Palavra da noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A palavra está com